Cara, no assunto de hoje nós vamos falar o seguinte: como você jogar a favor do algoritmo, né? Muitas pessoas acabam não buscando conhecer o algoritmo e hoje não temos mais desculpa para dar, porque o Instagram já forneceu informações sobre o algoritmo, ou seja, são informações que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo, que eu vou esclarecer de uma vez por todas como que funciona o jogo por trás do algoritmo para você de fato conseguir se destacar dos seus concorrentes, para você conseguir ter mais resultado através disso. Se você já tinha um resultado bacana, você vai aumentar mais ainda de acordo com o conhecimento que você vai ter sobre o algoritmo, porque ele vai te abrir novos caminhos e ele vai esclarecer também para você novas opções do que dá para você fazer para você se destacar dos demais no seu nicho. Então é muito interessante, eu peço para que você acompanhe cada detalhe desse vídeo, porque você vai entender muito como funciona não apenas um algoritmo, mas os algoritmos. Para cada recurso do Instagram tem um algoritmo diferente, como por exemplo o feed tem um algoritmo, o explorar tem outro, como também o Reels tem o seu próprio algoritmo. Nós vamos entender cada algoritmo, como funciona, para você de fato ver qual é a melhor opção para você. Mas enfim, o que seria esse algoritmo? Às vezes você entrou nesse vídeo sem saber o que de fato é um algoritmo. E para que você possa entender, eu vou contar uma breve historinha aqui. Vamos chamar o algoritmo de Joãozinho. O papel do Joãozinho é conhecer cada indivíduo que utiliza a plataforma. Ou seja, ele não busca por uma escala de pessoas, ele não busca conhecer uma escala de pessoas, ele busca conhecer cada indivíduo. O Joãozinho, ele quer se tornar seu amigo. Então ele vai buscar te conhecer o máximo possível para poder fazer o seguinte: entregar o seu conteúdo para a pessoa certa, para poder te mostrar o que você quer ver dentro da plataforma. Ou seja, o Joãozinho é seu amigo. Porém, às vezes, quando você não busca conhecer o Joãozinho também, o que acontece de fato é que você vai contra o Joãozinho. Vocês jogam em times diferentes ali e o Joãozinho te dá uma goleada boa e você acha que o algoritmo é culpado pelo seu resultado estar ruim ali, pelo seu alcance estar baixo, engajamento caiu, os stories está tendo poucas visualizações, enfim, tem diversos fatores que englobam. Então a melhor opção é você conhecer também o Joãozinho, assim como ele tá te conhecendo cada dia mais, para vocês se darem bem ali, para vocês jogarem no mesmo time. Assim vocês vão jogar a favor um do outro, vocês vão ser os melhores parceiros. Mas para isso acompanha mesmo esse vídeo. E se você não entendeu o que é o algoritmo direito, ele é basicamente um mecanismo dentro do Instagram. Não tem apenas no Instagram, tem diversas plataformas, como por exemplo TikTok, o próprio YouTube aqui. Esse mecanismo ele vai buscar te conhecer para te entregar um conteúdo que você mais goste. Por exemplo, no YouTube, quando você começa a acompanhar vídeos sobre futebol, o YouTube vai te entregar cada vez mais vídeos sobre futebol, porque a meta do YouTube é te manter o máximo de tempo possível dentro da plataforma. Isso serve também para o Instagram, porém, como o Instagram mesmo revelou, não é apenas um algoritmo, são os algoritmos, né? Para cada meio ali tem um algoritmo. Então, quando você busca conhecer esses algoritmos, você está basicamente facilitando a probabilidade do seu post alcançar mais e mais pessoas, de você conseguir mais seguidores, aumentar o seu engajamento, ter mais visualizações nos seus stories, enfim, tudo isso após você conhecer o algoritmo será muito possível. Você vai seguir aí, você pode até mudar a sua estratégia de entrega de conteúdo ali, de acordo com as informações, mas para isso você precisa acompanhar esse vídeo cada detalhe. Vai ficar um pouco comprido, acho que vai ficar em média uns 20 minutos aí, pelo que eu tô percebendo aqui no roteiro, mas acompanhe, cara, seja paciente, acompanhe cada detalhe desse vídeo, porque quando você entende sobre o algoritmo, a sua perspectiva também vai mudar. E bom, essas informações que eu vou passar aqui nesse vídeo, eu vou tentar resumir o máximo para vocês, mas eu peguei exatamente num site que tem no link da biografia do CEO do Instagram, que é o Adam Mosseri. Porém, como eu sou bonzinho, eu vou deixar aqui na descrição também, para você depois dar uma olhada com seus próprios olhos. Às vezes você vai pegar alguns insights que eu não consegui captar ali, mas se você tiver paciência, quiser ler sobre o algoritmo depois também, dá uma olhadinha lá, porque quanto mais você estudar literalmente sobre o algoritmo, melhor será para você. E o Instagram, agora ele está buscando ser mais transparente com a gente, que é criador de conteúdo, e também com os usuários, os consumidores de conteúdos ali da plataforma, porque assim ele consegue literalmente fazer a gente entender o jogo para fazer algo bacana para as pessoas. Então, vamos entender de fato
como funciona o algoritmo, tanto para o feed, que é formato de post e vídeos normais, vídeos quadrados, não Reels, e também Stories. Primeiro vamos entender o feed e o Store, depois nós vamos entender como funciona o explorar, eu vou falar de forma bem resumida também, e depois, por último, nós vamos entender como funciona o algoritmo do Reels. Positivo? E como eu disse para vocês, o algoritmo ele vai identificar o que mais o usuário quer ver naquele momento. Ou seja, são atitudes daquele usuário, você é um usuário, eu sou um usuário. O Instagram vai buscar conhecer cada vez mais as ações desse usuário. São diversas ações, microações ali, por exemplo, um toque na tela, o tempo que ele fica em cada postagem. E a primeira coisa que eu vejo assim que me destacou no site foi essa frase aqui, ó. Ao longo dos anos, aprendemos que o feed e os stories são lugares onde as pessoas desejam ver o conteúdo dos seus amigos, familiares e daqueles que são mais próximos. Ou seja, o seu conteúdo do feed, organicamente, e também dos stories, vai alcançar geralmente alguém que interagiu com você nas últimas semanas, que o Instagram vai considerar que essa pessoa é mais próxima de você, ou possivelmente seus irmãos, sua família, seus amigos, são pessoas mais próximas. Aqui que a gente pega aquele grande insight de você gerar conexão através do seu perfil, gerar proximidade com sua audiência, porque isso vai fazer o Instagram entender que vocês são próximos de alguma forma e vai jogar tanto o seu conteúdo do feed quanto os seus stories lá pro comecinho do feed, lá daqueles círculos que fica para você ver os stories das pessoas que você segue. Para você ficar em primeiro no Instagram de alguém, você precisa gerar conexão com essa pessoa, gerar proximidade, porque assim o Instagram vai começar a entregar tanto o conteúdo dos seus stories quanto o conteúdo do feed. Esse é o insight mais bacana que eu peguei daqui. Porém, claro, como que o Instagram vai definir se a sua postagem é boa para aqueles usuários ou ruim? Para isso, vocês já sabem que tem aquelas ações, que é basicamente a curtida, o comentário, o compartilhamento, o salvamento. Porém, também tem microações que vai fazer o Instagram continuar entregando seu conteúdo para as pessoas ou vai fazer o Instagram diminuir o seu alcance. Muitas pessoas acabam achando que tomou um shadow ban porque o perfil está tendo baixo alcance. Porém, também temos as diretrizes da comunidade, que eu vou deixar o link aqui na descrição, porque ela tem basicamente que você não deve entregar no seu perfil, que pode prejudicar de fato tanto a sua entrega de conteúdo quanto o alcance em si. E algo muito interessante, além da apenas a curtida, o comentário, o salvamento, enfim. Além disso, o Instagram consegue captar também aonde a pessoa está tocando naquela sua postagem, se aquela pessoa gosta de consumir mais imagens ou mais vídeos e também quanto tempo ela passa em cada postagem. Isso são microações que o Instagram consegue captar. Aliás, o algoritmo consegue captar de cada indivíduo, que faz ele entender se aquele conteúdo é bom ou não. Ou seja, isso acaba se tornando o nível de popularidade daquele conteúdo. Não é à toa que um perfil do meu cliente, por exemplo, está aí na faixa de 500 seguidores e a gente alcança em média quase 200 pessoas. Porém, às vezes a interação é baixa de algum conteúdo ali. Ou seja, às vezes a pessoa se interessou, ficou bastante tempo naquele conteúdo, porém ela não interagiu nem nada do tipo, como uma curtida, um salvamento, um compartilhamento. Porém, o Instagram vai captar as pessoas que gostaram daquele conteúdo e ele vai conhecer os interesses dessas pessoas, ele vai entregar mais e mais conteúdos nossos para essas pessoas. E quando ele vê que está tendo um nível de popularidade bacana, ou seja, bastante pessoas que seguem o seu perfil estão interagindo com suas postagens, stories, enfim, ele começa a te entregar para novas e novas pessoas. Um exemplo disso é os stories. Às vezes você vê que seus stories está tendo um engajamento bacana, porém depois de alguns dias você vê que acaba caindo um pouco o número de visualizações. Isso é porque o Instagram, ele viu que seus stories é bom, ele está tentando entregar os seus stories para as pessoas novas. Porém, às vezes as pessoas novas não te conhecem muito e elas não vão sentir tanto interesse em acompanhar os seus stories. É por isso que geralmente as visualizações caem, porque o Instagram está tentando entregar o seu conteúdo para novas pessoas. Os stories basicamente é definido como histórias, né, pelo algoritmo, onde você conta histórias, enfim. É algo para você gerar mais proximidade com sua audiência de fato. E o feed também é algo para você entreter as pessoas que seguem você ali. E essas microações, essas informações sobre salvar, curtir, compartilhar, o tempo que a pessoa fica, a frequência como que a pessoa quer ver o seu conteúdo, o Instagram busca entender tudo isso. E quando ele vê que o seu conteúdo está tendo um resultado bom, ele vai começar a entregar para outras pessoas. É aí que nós vamos entrar no explorar. Antes de entrar pro explorar, tem mais um insight que eu queria falar para vocês, que eu percebi aqui na hora que ele está contando literalmente sobre o algoritmo do feed.
ele fala o seguinte: um exemplo disso é quando tentamos evitar mostrar muitas postagens da mesma pessoa em uma fileira. Ou seja, se você que tem uma loja de roupa e posta muitas fotos de roupa em seguida, ou você que literalmente tem outro nicho e você faz isso, evita fazer isso, porque às vezes o Instagram não vai querer mostrar todas as suas postagens em fileira para aquele usuário. Isso pode prejudicar também no seu alcance, porque quando você entrega muitas coisas, você vai dar a entender aqueles usuários que é algo enjoativo, e o algoritmo vai ver que os usuários não estão interagindo tanto com suas postagens. Isso faz com que automaticamente o seu alcance caia nas próximas postagens. Então você tem que ter um controle ali de quando você vai postar e quantas postagens. O que eu recomendo, ao invés de você postar 10 posts de uma vez, faça um carrossel de 10 imagens, não custa nada, e isso vai ser mais benéfico para você. Por quê? Quando você faz um carrossel, você está fazendo as pessoas se prender mais naquele post, ou seja, o algoritmo entende também, às vezes a pessoa não curtiu, mas ela ficou um bom tempo naquela postagem. O algoritmo vai entender que essa postagem é do interesse daquele usuário e ele vai passar a entregar o seu conteúdo mais vezes. É uma forma de você reter mais as pessoas por mais tempo ali, e o Instagram vai entender que aquele conteúdo é bom e pode divulgar para outros e outros usuários. E o que eu quero dizer? Sim, é interessante você ter uma frequência de postagem, porém tenha controle também. Aquele negócio de postar 3 vezes ao dia para você ter bom engajamento, cara, não vai por essa onda. 2 vezes na semana já é uma frequência para o Instagram entender se o seu conteúdo é bom, para ele analisar o nível de popularidade, se o seu conteúdo foi interativo, se você gerar conexão, pelo menos com as pessoas que já te acompanham, ele vai começar a entregar para mais pessoas. E no Explorar funciona do mesmo jeito. Ele fala que o nível de popularidade no feed funciona também para você aparecer no Explorar, porém é bem mais intenso a coisa. Quando ele vê que o seu conteúdo está sendo bom para as pessoas que já te seguem, ele vai divulgar para outras e outras pessoas. Cara, e outro insight antes da gente falar muito sobre Explorar, é outra frase que eu vi também que ele fala: outro exemplo são as histórias que foram compartilhadas novamente do feed. Até recentemente, nós valorizávamos menos essas histórias porque ouvimos consistentemente que as pessoas estão mais interessadas em ver histórias originais. É aí que nós entra na originalidade, você ter seu próprio conteúdo, seu próprio formato de post, sua própria frequência, porque isso você vai estar sendo original. O Instagram ele vai valorizar de fato mais isso. Mas aí ele fala o seguinte: mas vemos uma onda de postagens compartilhadas em grandes momentos, desde a Copa do Mundo até a agitação social. Nesses momentos, as pessoas esperavam que suas histórias alcançassem mais pessoas do que eles, então paramos. Aquele negócio de compartilhar a mesma coisa, às vezes é isso, a repostagem. Ou também você criar um conteúdo igual. Conteúdos iguais pode gerar resultados menores depois, você ficar copiando conteúdo, mas não é isso que vai definir o nível da entrega do seu conteúdo. Se você não tiver, de fato, repostando algo de outras pessoas, a sua chance de aparecer para outras e outras pessoas não vai estar baseada nisso, vai estar baseada no nível de popularidade. Você gerar mais conexão sempre com as pessoas que já te seguem, fazer elas comentar muito, curtir muito, ficar muito tempo, prender as pessoas ali, reter o máximo possível para o Instagram entender que aquilo é bom. Ele vai começar a jogar você no Explorar. E ele mesmo fala que o Explorar foi projetado para ajudá-lo a descobrir coisas novas. A grade é composta de recomendações, fotos e vídeos que saímos encontrando para você, que é muito diferente do feed das histórias, onde a grande maioria que você vê das contas você não segue, onde a maioria das coisas que você vê no seu feed de histórias são coisas de pessoas que você segue. Agora no Explorar você não vai ficar vendo postagem de pessoas que você segue. O Explorar ele foi criado de fato para você encontrar coisas novas, para você encontrar conteúdos novos que podem ser do seu interesse. Outro sinal interessante é que ele fala aqui, ó, seu histórico de interação com a pessoa que postou. Provavelmente a postagem foi compartilhada por alguém que você nunca ouviu falar, mas você interagiu com essa pessoa. Isso nos dá a ideia de como você pode estar interessado no que ela compartilhou. Você já deve ter reparado que às vezes você vê o story de algum amigo seu, através daquele story o algoritmo pode ter entendido que você gostou daquele conteúdo que ele compartilhou. Através disso você vai ver outros conteúdos daquele usuário que compartilhou e você pode se interessar mais por esse conteúdo. Se o algoritmo entender que esse é o seu interesse, ele vai mostrar vídeos para você ou até imagens através do Explorar dessa mesma pessoa, porque é algo que você pode ter interesse. Quando você está no Reels ou no feed, se você vê alguma postagem, você se interessou por aquela
postagem daquele usuário. O Instagram entendeu que você já curtiu esse tipo de assunto, que esse assunto é relevante para você. Então, nas próximas vezes, você vai ver mais e mais conteúdos desse usuário, mesmo você não seguindo ele. Porém, isso não através do seu feed, através do Explorar ou do Reels. Funciona para os dois, enfim. É quase a mesma coisa, mas claro que no Reels tem algumas coisinhas aqui que eu vou comentar com vocês que é de extrema importância. Vamos dar andamento aqui no algoritmo do Explorar. Outra coisa que ele fala muito aqui é a sua atividade. Esses são os sinais de quais postagens você gostou. Salvou, comentou, como você interagiu com as postagens no Explorar do passado. Ou seja, se você está no seu Explorar, porém o Instagram viu que você acabou não interagindo com nenhuma daquelas postagens ou com apenas algumas, as que você não deu a mínima, ele vai parar de mostrar novamente e ele vai tentar substituir por outras que pode ser do seu interesse, que de acordo com as suas ações no passado, ele vai definir o que você vai gostar agora. É basicamente assim, é algo assim, se for ver mesmo, é complexo e simples ao mesmo tempo. Se alguém gostar do seu conteúdo, se o seu conteúdo for bastante comentado, compartilhado pelas pessoas que você segue, vai ser mostrado no Explorar para as pessoas que têm os mesmos interesses do que os seus seguidores. Provável porque o Instagram entendeu que as pessoas possivelmente iriam gostar daquele conteúdo. Se as pessoas interagirem com o seu conteúdo no Explorar, o Instagram vai entender que aquele conteúdo está fazendo bem para os usuários. E isso só vai aumentando o seu alcance através do Explorar. Porém, ele fala muito das diretrizes de recomendações, que é basicamente algumas informações do que você não deve fazer, do que você não deve entregar no seu perfil, se caso você quer aparecer no Explorar. Ou seja, lá você vai encontrar basicamente algumas coisas que podem prejudicar o seu alcance, que pode fazer com que você não chegue no Explorar para outras pessoas. É interessante você ler porque às vezes você está burlando alguma dessas diretrizes e isso vai fazer com que o seu alcance diminua tanto no Explorar quanto no seu feed. Tem as diretrizes da comunidade e as diretrizes de recomendações. As de recomendações ela funciona tanto para o Explorar quanto para o Reels, formato de vídeo Reels. Então é interessante você dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Depois dá uma olhadinha certinho. Se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo falando exatamente sobre isso. Nós vamos focar diretamente nisso aí para esclarecer para vocês, mas para isso eu preciso que você comente aqui. Eu acabei nem pedindo curtida, nem para você se inscrever, então vou aproveitar agora. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu comentário, curte o vídeo para chegar para mais pessoas, beleza? E algo interessante que eu percebi que o algoritmo mesmo fala, no próprio site eu vejo ali, ele fala muito sobre é interessante você curtir e interagir com a postagem que você gostar, porque isso você vai estar tanto ajudando o algoritmo a entender quais são os seus gostos, quanto aquele conteúdo chegar para mais pessoas. Mas é mais pelo fato de que se você curtir, comentar e interagir, o Instagram vai te entregar mais conteúdos desse tipo. Então é interessante para você, para o criador de conteúdo, e todo mundo sai ganhando nessa. Então sempre interaja com alguma postagem que você viu e curtiu no Instagram ou no YouTube, em qualquer plataforma. Então já dê seu curtida, comentário, inscreva-se e vamos dar continuidade aqui no conteúdo. Bom, agora nós vamos falar mais sobre o Reels, formato Reels, e o maior insight ali que eu peguei, ele fala sobre os vídeos que mais gerar entretenimento para o usuário vai ser os que mais vai ser privilegiado, beleza? Por quê? Porque o objetivo dele não é ficar entregando apenas informações para aqueles usuários. O objetivo dele é entregar algo que entretém o usuário. Por isso que foi criada até aquela palavra lá, infoentretenimento, que é basicamente informação mais entretenimento. Isso você vai gerar um vídeo muito mais interativo sobre o assunto que você geralmente aborda no seu perfil e pode ser muito bom para você, porque assim você vai conseguir alcançar mais e mais pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Outro insight do Reels que eu achei muito foda, cara, esse eu não poderia deixar de compartilhar aqui com vocês. Ele fala sobre conhecer tanto você quanto o usuário que vai ver o seu vídeo, porque ele quer entregar aquele vídeo para um público que possivelmente gostaria de consumir esse tipo de conteúdo. Ele vai selecionar pessoas que vão ver o seu conteúdo como relevante e vai distribuir o seu conteúdo, mas para isso ele precisa da sua colaboração. Quanto mais você tiver um vídeo com uma qualidade melhor, por mais que você grave com o celular, grave com uma boa iluminação, grave com um bom audiovisual, enfim. Assim você vai estar ajudando o algoritmo a entender qual é o tipo de conteúdo seu para ele entregar para a pessoa certa. E ele fala muito sobre marca d'água também. Se você tiver marca d'água do app vizinho, o famoso TikTok, às vezes isso pode impedir o seu alcance também, beleza? E a baixa resolução pode também impedir o seu alcance, não pelo fato de que ele está desmerecendo o seu conteúdo, mas porque quando você tem uma baixa resolução,
informação, o algoritmo não consegue captar de fato qual é esse conteúdo e para qual público ele pode entregar esse conteúdo. Então isso pode prejudicar no seu alcance. E eu vou explicar aqui como funciona o Reels de forma bem resumida para vocês. O algoritmo ele vai analisar as informações de cada pessoa, as ações de cada pessoa ali, de acordo com o que ela faz, com o que ela curte, e com base nas ações dela, ele vai definir qual vídeo seria bacana para ela e qual vídeo seria ruim. Quando você gera infoentretenimento, você está basicamente transformando um conteúdo viral em informação ao mesmo tempo. Com isso, você vai estar gerando mais possibilidades de ser visto por aquelas pessoas. E como que o algoritmo entende que aquelas pessoas estão gostando do vídeo, ele vê o tempo que a pessoa passa também naquele vídeo. Às vezes você, por exemplo, quando está viajando na maionese lá assistindo algum Reels, provavelmente terá vídeos que vai te segurar ali por mais tempo. Tem aquele vídeo que você assiste mais de uma vez para entender o que de fato acontece no vídeo, e tem aquele vídeo que você assiste mais de uma vez porque aquele vídeo realmente entreteu você. Essas ações faz o algoritmo do Reels entender que aquele conteúdo é bom, o nível de popularidade. Ele viu que a pessoa está comentando, está passando bastante tempo, aí ele começa a divulgar para outras e outras pessoas com interesses bem parecidos das pessoas que já interagiram com aquele conteúdo. Assim ele consegue direcionar para um público que possa engajar com você e possa gostar de consumir do seu conteúdo. E o algoritmo do Reels, ele quer te conhecer também como criador de conteúdo, ele quer entender para quem que é o seu vídeo, então é interessante você fazer algo bem direcionado mesmo, porque assim você vai estar facilitando para o algoritmo entender para quem que é aquele conteúdo. E não esquece de ler as diretrizes de recomendações, porque isso vai estar te ajudando. Às vezes você está burlando alguma das regras lá, das diretrizes, isso faz com que o seu Reels não tenha um alcance positivo. Então dá uma olhadinha lá depois que isso pode te ajudar muito. E turma, tentei resumir o máximo aqui pra vocês, foi basicamente isso. Se eu deixei passar algo em branco, comenta aqui embaixo. E se você entendeu, leu lá, acompanhou e viu algo que eu não vi, peço para que você me chame lá no Instagram também pra gente discutir sobre isso. Que se tiver algumas coisinhas que passou despercebido pra mim, eu posso estar gerando outro vídeo aqui pra vocês, a parte 2 desse vídeo, se caso vocês tenham gostado. O vídeo ficou maior do que eu imaginei ainda, mas enfim, eu tentei resumir o máximo aqui pra vocês, beleza? Então eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui novamente, e eu te espero até o próximo vídeo. Se você não for inscrito, ó, inscreva-se. Beleza, turma? Tamo junto e até o próximo. Fui!